Então a gente tem dois espaços topológicos. Peraí, deixa eu passar a vinheta. Mas tô brincando. A gente tem dois espaços topológicos. Eu desenhei um aqui embaixo e o outro aqui em cima, porque eu quero falar do espaço produto, né? Claro que o espaço X não é uma linha reta. Eu nem botei a seta ali porque não faz sentido, né? Faz sentido com os números reais, né? Bom, eu desenhei uma linha reta, mas não é uma linha reta, né? Aqui tem uma topologia, ali tem uma topologia. O desenho é só para ilustrar, né? O que acontece é, a gente quer aqui no espaço produto uma noção de proximidade, né? Essa coisa de vizinhança, né? De fecho, quem está perto, quem está longe, esse tipo de coisa, né? Então, eu peguei um ponto aqui desse espaço XY, que é o ponto AB. Ele projeta a coordenada x aqui no ponto A e ele projeta na coordenada y no ponto B, né? E assim, tá próximo desse ponto significa... Aqui tem uma dificuldade, né? Porque a gente não tem mais a métrica. Então antes a gente podia fazer um círculo, aquele negócio de métrica euclidiana e tal. A gente não vai mais fazer isso porque não tem como relacionar os tamanhos aqui com os tamanhos ali, porque não tem mais tamanhos, né? Bom, de qualquer forma, a gente vai chamar de próximo quando estiver próximo de A e próximo de B ao mesmo tempo, né? Então, eu vou pegar uma vizinhança de A. Peguei aqui uma vizinhança de A e vi essa faixa aqui, né? Então, esse ponto AB, se eu mantiver o B fixo, é como se esse segmento aqui, esse pedaço do... né, essa vizinhança de A, como se a gente estivesse olhando ela ali em cima, né? Então, a coordenada x está próxima desse ponto, mesmo que estiver chegando por aqui, né? Mas só a coordenada x próximo quer dizer que o ponto que está próximo e o conjunto que está próximo está nessa faixa, né? Essa faixa aqui, a gente pode escrever ela com produto A cartesiano y, onde há esse conjunto aqui, né? Então, A cartesiano y é o conjunto A e na direção y qualquer um, né? Isso aqui significa que quem está nessa faixa, a coordenada x está próxima de A, né? Uma outra maneira de escrever esse mesmo conjunto é pensando na projeção, né? Na verdade, quando a gente tem um espaço produto, a gente tem, nesse caso aqui, duas projeções, né? A projeção na primeira coordenada e a projeção na segunda coordenada, né? Ficou meio sem espaço aqui, eu ocupei espaço demais, mas a projeção na primeira coordenada é isso aqui, né? Pega a primeira coordenada e pega só ela, joga fora a segunda coordenada, né? Então, qualquer ponto que esteja na mesma linha vertical aqui vai cair na mesma coordenada x, claro, né? Não sei nem porque eu estou falando dessas coisas tão óbvias, né? De qualquer maneira, essa faixa aqui, ela é a imagem inversa pela projeção desse conjunto A, né? Olha só. A imagem inversa do conjunto A pela projeção é todo mundo que é projetado no conjunto A. Então, é essa faixa aí, né? Isso, entrar nessa vizinhança aí significa se aproximar, né? Estar próximo, né? Só na coordenada x, né? E a gente pode fazer a mesma coisa para a coordenada y, né? Desculpa um pouco aí esse festival de pontinhos. Não sei se as cores estão ajudando. Mas eu tenho aqui uma vizinhança de B, no espaço y, né? E essa faixa aqui é todo mundo que a coordenada y está próximo de B nesse sentido aí, né? Esse cara também pode ser escrito como um produto. E claro, com uma imagem inversa da projeção na segunda coordenada. Então eu tenho o verde, a imagem inversa da projeção desse conjunto A, que é esse carinha ali. Eu tenho o amarelo,
né? Que é esse carinha aqui. E na verdade, o que a gente quer, assim, a ideia não é o que a gente quer, né? A ideia é que estar próximo desse ponto aqui é estar próximo na coordenada x e ao mesmo tempo estar próximo na coordenada y, né? Então, no fundo, o que a gente quer essencialmente é que esse quadrado aqui seja considerado uma vizinhança do ponto, né? Na verdade, a gente quer um sistema de vizinhanças para onde esse quadrado, que eu não sei porque eu estou chamando de quadrado, porque não tem tamanho aqui, não dá para saber se tem o mesmo tamanho, como se fosse um retângulo, né? Mas esse quadrado aí, ele vai ser base das vizinhanças desse ponto aí, né? Então, o que significa estar próximo? Quer dizer que para todo quadrado que você pegue, por menor que ele seja, tem interseção, né? Esse tipo de coisa. Então, essa interseção é o produto AB, né? Deixa eu apagar isso aqui, porque eu quero escrever esse produto AB em termos das imagens inversas das projeções. Esse produto AB, ele vai ser a interseção dessas duas imagens inversas aí, né? A imagem inversa de um aberto aqui no espaço X, uma vizinhança do ponto A, e a imagem inversa de um aberto ali no espaço Y, que contém o ponto B, né? E aí, essa interseção dá esse quadrado que vai ser base da topologia que a gente está construindo, né? Então, a gente tem não só dois conjuntos x e y para formar o conjunto produto, mas a gente está fazendo o produto de dois espaços topológicos, né? Então, o produto de dois espaços topológicos vai ter uma topologia natural, que é essa, desses quadrados aí, né? Desse tipo de produto. Esses caras formam uma base, né? A gente está querendo ver quem está próximo e eles são os caras pequenininhos, né? Eles é que dizem quem está próximo, né? Agora, por outro lado, esses outros dois conjuntos aqui, eles dizem quem está próximo na coordenada x e quem está próximo na coordenada y, né? São duas condições que a gente quer que sejam satisfeitas. Daí a interseção, né? Visto por esse lado, é mais ou menos natural a gente falar dessa família, dessas faixas, como sendo uma família geradora da topologia, né? Apesar das faixas não serem conjuntos pequenos, a interseção de duas faixas vai dar um conjunto que a gente quer chamar de pequeno, né? De base da topologia. Então, esses caras, produto de abertos, formam uma base para a topologia, e esses caras aqui, eles formam uma subbase, né? Um conjunto gerador da topologia. Certo? Então, no começo, você vai querer muito escrever assim, produto, né? Mas eu recomendo que você use a imagem inversa das projeções, né? E aqui a gente consegue ver, olha só, que no final das contas, a topologia que a gente está construindo é a topologia inicial nesse conjunto X cartesiano Y, induzida pelas projeções, né? É a menor topologia onde as projeções são contínuas, né? Então, para o π1 ser contínuo, a projeção na primeira coordenada, para ela ser contínua, esses caras todos aqui têm que ser abertos. Esses caras todos aqui têm que ser abertos, né? Para o π2 ser contínuo, esses caras todos aqui têm que ser abertos, né? E se esse e esse forem abertos, interseção de aberto tem que ser aberto, né? A gente vai ficar muito tentado ao tempo inteiro querer trabalhar com base, né? Com a base da topologia. Mas a gente já viu na conversa sobre topologia inicial que falar do conjunto gerador, às vezes é muito mais simples, né? Então, por exemplo, tem aquele diagrama, né? Quando que uma função vai ser contínua, né? A gente olha individualmente cada projeção dessa, ela vai ser contínua quando for contínua em cada coordenada, e esse tipo de coisa, né?
como é a topologia inicial em x cartesiano y, induzido pelas projeções, projeção na primeira coordenada e projeção na segunda coordenada, a gente já viu que para verificar que uma determinada função que sai de um espaço z e vai ali para o espaço x, y, essa função também tem primeira coordenada e segunda coordenadas, né? No resultado, a gente pode usar o diagrama, né? Quer dizer, a função f ela é contínua se, somente se, toda vez que você projetar, ou seja, quando você pegar essas f1 e f2 ali, você tiver funções contínuas, né? Claro, como composição de funções contínuas é função contínua, né? Porque você pega um aberto, imagem inversa de aberto é aberto. Aí aqui tem um aberto, imagem inversa desse aberto é aberto. Então, no final das contas, imagem inversa de aberto é aberto. Como você tem a composição de duas contínuas, essas aqui sempre vão ser contínuas, né? A propriedade importante da topologia produto é que você pode fazer o sentido contrário, né? De saber que todas essas são contínuas, você consegue concluir que essa de cima ali é contínua na topologia produto, certo? Esse aqui é o ponto importante. Então a gente pode fazer isso com essa topologia. Isso daí deixa tudo bem mais fácil de se trabalhar, né? Sempre que a gente tiver uma função saindo de um espaço topológico e indo para o espaço produto, moleza essa coisa da continuidade, né? Se a gente já tiver bem versado na continuidade aqui, né? Então, por exemplo, você tem lá uma partícula andando, talvez a gente até já tenha falado sobre isso, né? Tá aqui o super-homem ao longo do tempo andando aí no espaço R3, né? Se você quiser botar a origem lá no Sol, certo? Mas o super-homem está andando aí, você tem coordenadas de alguma maneira, né? Você tem o quê? Uma função de R em R3, né? E aí quando você começou a fazer cálculo de várias variáveis, isso aqui era um pequeno problema no começo, porque assim, o que significa essa função ser contínua, né? E aí ela vai ser contínua quando todas as projeções, se você olhar só a coordenada x do super-homem, né? A coordenada y do super-homem, a coordenada z do super-homem. Aí você vai ter uma função agora de r em r de novo. Aí você volta para o cálculo de uma variável só, né? Então trabalhar com esse carinha aqui era moleza, né? Certo? Era muito fácil, porque para ver continuidade disso daí, você via em cada variável, né? Para tomar limite, você tomava em cada variável, né? Como é vetor, para somar vetor, subtrair vetor, multiplicar por escalar, você fazia em cada coordenada, né? Então, a posição x ao longo do tempo, a posição y ao longo do tempo, você fazia tudo isso, você fazia coordenada a coordenada, né? Por causa dos vetores, você fazia as operações vetoriais coordenada a coordenada. E por causa da topologia produto, você fazia os limites coordenada a coordenada. Juntando tudo isso, você fazia a derivada, que é o limite de uma coisa menos a outra coisa, dividido por um número, ou seja, um produto por um escalar. Você fazia esse cálculo coordenada a coordenada, né? Então, derivar vai ser derivar coordenada a coordenada. Tudo isso graças ao fato de que a gente escolheu para R3 a topologia produto, e a topologia produto permite que no contradomínio você faça os cálculos coordenada a coordenada, né? Por outro lado, se você tivesse agora uma espécie de função potencial, né? Qual que é o potencial do super-homem quando ele está aqui pertinho do Sol? Qual que é o potencial, né, gravitacional, sei lá, da atração do Sol aí? Qual que é o potencial quando ele está longe? Aí você tinha isso aqui. Então, olha só, você tinha esse potencial aí e você poderia querer saber se ele é... Você, no fundo, queria saber se ele era diferenciável, né? Mas você poderia querer saber se ele é contínuo, né? Quando você se move, será que a força que o Sol está puxando, né? Esse tipo de coisa. Agora, não é só porque você se aproxima de um determinado ponto pela coordenada x, você consegue um potencial contínuo, quer dizer, o
potencial se aproxima do potencial daquele ponto. Ou quando você se aproxima vindo pela coordenada y e mantendo a coordenada x fixada, né? Que essa coisa é contínua, então contínua em cada variável, né? Assim a gente tomava as derivadas parciais, né? Então contínua em cada variável. Isso não significa, talvez a princípio, que se você se aproximar desse ponto dando voltas assim, ou vindo pela diagonal, que ali vai ser contínuo também, né? Então, no espaço produto, quando a gente está colocando ele no domínio, é um pouquinho mais complicado falar sobre continuidade. Não dá para usar esse tipo de coisa aqui, né? Aí você vai ter que, boa sorte, olhar a topologia, certo? Bom, eu acho que não tem muito o que ficar falando de produto de dois espaços. Aliás, eu imagino que você tenha percebido, a gente poderia ter falado do produto de 3, do produto de 4, 5, qualquer número finito de espaços topológicos, dava para a gente fazer essa topologia produto, né? Como? Ou pegando essa coisa das projeções, é a topologia inicial das projeções, ou pegando os retângulos, né, que vão virar cubos, né, coisa desse tipo, romboédrica, não sei qual é o nome adequado, mas os produtos dos abertos, né? Quem que vai ser quem que vai ser a base de vizinhanças do ponto, né? Nessa topologia que a gente está construindo uma base. Vão ser os produtos dos abertos em cada um dos espaços, né? Então dá para fazer dessas duas maneiras, a gente gera a mesma topologia, é a topologia inicial gerada pelas projeções. Então qualquer produto finito de carinhas dá para você fazer a mesma coisa, né? E dá para você fazer também indutivamente, você faz o produto de 2, depois você faz o produto com outro, depois o produto com outro, vai dar tudo a mesma coisa, né? Então vamos para os exemplos. Um exemplo simples, mas que vai ilustrar bem essa coisa do produto. Olha só, eu escolhi aqui um ponto B em Y, e eu vou pegar porque eu desenhei aqui o X e o Y como se eles estivessem no plano, mas eles não estão, né? O X é um espaço, o Y é outro espaço, e a gente está falando do produto e está desenhando assim, né? Mas o X não está dentro do Y, canonicamente, assim, né? De uma maneira natural. Por que não? Porque quando a gente desenha assim, R2, por exemplo, a gente pega o zero, né? Y igual a zero e traça a reta X, pega o X igual a zero, traça a reta Y, mas em espaços topológicos não tem o zero, né? Certo? Em geral, não tem nenhum ponto que seja especial, aí, mais importante do que os outros, né? E o zero nos números reais é um número importante, né? Certo? Então a gente não tem isso. Mas se a gente escolher alguém para chamar de zero, né, um cara especial, eu vou escolher aqui um B lá em Y, eu posso pegar o X e jogar aqui dentro. Posso pegar o X e jogar ali dentro. Mas jogar, eu vou fazer isso com uma função, né? Para cada ponto aqui, eu vou associar um ponto de lá, né? Essa função aí, ó, ela vai pegar o X e vai jogar dentro dessa reta que eu desenhei ali, né? Mas vai jogar nesse conjunto aqui, ó, X cartesiano B. A segunda coordenada, eu sei que vai ser sempre o B, né? Essa função, claro, pega o X e leva em XB, né? A minha pergunta é, por que essa função é contínua? Né? Ela é contínua em cada coordenada, né? Se você olhar como saindo de x e indo para x, só com a coordenada x, é a função identidade, que é contínua, porque a gente tá com a mesma topologia em x, né? Então, a identidade é contínua. E essa outra aqui, ó, x vai em b, é uma função constante, ela também é contínua. Então, essa daqui é contínua em cada coordenada, então ela é contínua. Certo? A gente está interessado também em olhar essa função como indo não para o x cartesiano y, mas indo só para esse conjunto aqui, ó, x cartesiano
só esse ponto B, né? Nesse cara aqui a gente põe qual topologia? A induzida, né? Só pega as interseções, certo? Quando que uma função que sai daqui e vai para o cartesiano, se você considerar ela como uma função que sai daqui e vai para cá, quando que ela é contínua? Né? Ela é contínua quando vai para cá, quando ela é contínua quando vai para lá. A gente viu isso, né? Na topologia induzida em um subconjunto, uma função que tem como contradomínio esse subconjunto, ela vai ser contínua quando ela vista como uma função que vai para o espaço todo, que é onde você conhece a topologia de verdade, quando ela for contínua, né? Então, ela ser contínua vista como indo para o produto x, y, e ela ser contínua vista como sendo uma função que só joga aqui nessa reta, é a mesma coisa, né? Então, a função, deixa eu corrigir aqui. A função, olha só, vista como sendo uma função que sai de x e vai para esse espaço topológico aqui, é uma função contínua na topologia induzida como um subconjunto, né? A diferença agora é que essa função ela é inversível, porque ela era injetiva e eu restringi ela à própria imagem, né? Então ela ficou uma função inversível. Quem que é a inversa dessa função aí? A projeção na primeira coordenada, né? Então, essa é uma função que ela é contínua, ela tem inversa, é uma função inversível que é contínua, e a inversa dela é a projeção na primeira coordenada. O que você sabe na topologia produto sobre a projeção na primeira coordenada? Ela é contínua, né? Então, a projeção aqui ser contínua implica, a gente viu isso, que a projeção aqui, quando a gente considera só o subespaço, é contínua também, né? Então, essa função aqui, ó, que inclui o conjunto x lá dentro de x cartesiano y, essa função, ela é um homeomorfismo, a gente fala assim, que ela é um homeomorfismo sobre a sua imagem. A imagem é essa reta azul e ela é um homeomorfismo. Por quê? Se eu considerar só a reta azul, é uma função que é inversível, ela é contínua e a inversa dela é a projeção é contínua também, né? Porque a projeção é contínua na topologia produto. A topologia produto é a menor topologia onde as projeções todas são contínuas. Então, eu consegui colocar x aqui dentro do produto de maneira homeomorfa, a gente fala, né? Tem um homeomorfismo, uma função contínua, que é essa daqui, com inversa contínua, certo? Então, abertos aqui e abertos aqui são a mesma coisa, só em cima dessa reta ali, né? Na topologia induzida. Então, trabalhar com esse espaço x e trabalhar com esse outro carinha ali, vai ser a mesma coisa, porque tem uma bijeção que associa tudo, é aberto daqui com aberto de lá e vice-versa, né? Então esse aqui é o primeiro exemplo, essa inclusão, ela é um homeomorfismo sobre a imagem da inclusão, certo? Vamos para o próximo exemplo. Agora eu estou realmente com os números reais, certo? A operação de soma de dois números reais, certo? Essa função ela é contínua na topologia produto, né? Moleza, né? A gente já sabe, para ver se uma função é contínua ou não, compõe com as projeções, não sei o que e tá. Não, né? Não funciona aqui, porque é no domínio. Quando é no contradomínio é moleza, você olha cada coordenada e vê se ela é contínua. Aqui não, aqui é no domínio. Então, sinto muito, a gente vai ter que arregaçar as mangas e botar a mão na massa, né? Eu vou fazer um desenho e vou demonstrar com desenho. Depois você formaliza bonitinho, né? Certo? Olha só. A soma de dois números dá uma constante A. O lugar geométrico dessa condição é essa reta aí, né? Então, se eu quiser saber uma vizinhança, né? Quer dizer, a imagem inversa de uma vizinhança de A, aqui eu estou olhando o domínio, né? Mas eu vou pegar uma vizinhança de A no contradomínio,
só que eu vou desenhar ela aqui. Então, eu pego uma vizinhança de A, vou desenhar aqui e ali. Essa vizinhança de A aí, eu quero saber a imagem inversa dela, ou seja, quais são os pontos que se eu somar caem aí dentro, né? É só desenhar a reta igualzinho, né? É esse carinha aí, né? Então, aliás, eu podia até considerar um aberto. Eu peguei a imagem inversa de um aberto, deu um conjunto que tem cara de ser aberto, né? Mas vamos ver um ponto aqui. Um ponto que quando você calcula a soma desse ponto, dá A, é um ponto em cima dessa reta, né? E aí, então, a imagem inversa de uma vizinhança de A tem que ser uma vizinhança desse ponto para essa função ser contínua, né? Mas aí você desenha esse quadradinho aqui, né? Olha aí, um professor patriota. De novo, eu faço sem querer, quando eu vejo tá verde e azul, né? Azul e verde. Bom, olha só, tem um quadradinho aí que é uma vizinhança, né, desse ponto e que a imagem dele vai todo ali dentro. Então essa função é contínua, né? Foi meio chato esse exercício. Você precisa formalizar, tá? Eu quero que você encontre esse quadradinho aí para você mostrar de fato, sem ser com desenho, que essa função soma aí é contínua. Certo? Vou passar para o próximo exemplo, a gente vai usar esse exemplo no próximo. Quase a mesma coisa, só que agora a gente está somando vetores, né, de Rn. Não é mais uma soma de R cartesiano R em R, mas é uma soma de Rn cartesiano Rn em Rn. Soma de vetores, como é que você faz a soma, né? Coordenada a coordenada, certo? Então eu quero mostrar que essa soma aqui ela é contínua, né? Aqui a gente tem a topologia produto, R vezes R vezes R, N vezes, né? Aqui a gente tem a topologia produto mais vezes ainda, né? Tem um problema, de novo. Aqui é moleza falar da continuidade, aqui é mais difícil, né? Mas olha só, vamos começar com o mais fácil então. Eu vou projetar a primeira coordenada, a segunda coordenada, né? A jésima coordenada dessa soma. Projetando então aqui na jésima coordenada. A soma de vetores ela é feita coordenada a coordenada, né? Então, a projeção dessa soma na jésima coordenada é essa soma aqui, certo? Para verificar que essa função é contínua, o que eu preciso pelo diagrama, pela propriedade da topologia produto aqui, é mostrar que essa diagonal é contínua. Eu quero mostrar que essa função aqui é contínua, né? Agora a gente está numa função que o domínio é esse aqui e o contradomínio é só os números reais. Facilitou um pouco, mas assim, a gente continua com esse problema aqui, né? Certo? Como é que eu vou mostrar que essa função é contínua? Olha só que interessante. Você que achava que não dava para usar o negócio da projeção no domínio, hein? Projetei esse cara aqui em R2, certo? Essa projeção ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque ela é contínua em cada coordenada. Na primeira coordenada é a projeção, na segunda coordenada é a projeção. Se ela é contínua em cada coordenada, aqui em R2, ela é contínua. Topologia produto aqui embaixo, né? Então eu estou usando essa caracterização de continuidade, só que sempre aqui no contradomínio, mas eu sei que as projeções são contínuas, né? E esse cara aqui é a projeção, né, na jésima coordenada desse pedacinho, esse cara aqui é a projeção na jésima coordenada do outro pedacinho, que seria j mais nésima, né, coordenada, então elas são projeções, então essa projeção dupla, ela também é contínua, porque ela é contínua em cada coordenada, né? Na verdade, o que a gente está vendo aqui é que eu não preciso projetar uma só, eu posso projetar qualquer subconjunto de coordenadas e eu vou ter uma função contínua, né? E pelo exercício anterior, a gente viu que essa função aqui, ó, que é a soma, a gente viu que ela é contínua, né? Então,
essa foi a parte difícil, aquele lá a gente teve que fazer no braço, né? Mas agora que a gente sabe que essa é contínua, olha só, essa é contínua, significa que a diagonal, que é a composição de duas funções contínuas, é contínua. Agora, como a diagonal é contínua, e aqui a gente tem a topologia produto, né? Significa, o que a gente está mostrando é que essas projeções são todas contínuas, então essa função aqui em cima é contínua, finalmente, né? Olha o que a gente fez para mostrar a continuidade dessa função aí, né? A parte legal é que a gente não precisou fazer conta em lugar nenhum, com exceção dessa soma aqui, certo? Vou passar para o próximo. Esse aqui é moleza demais, eu vou só escrever, não vou nem fazer, né? Igualzinho a soma, só que agora é o produto. Você pega dois números reais e faz o produto. Isso é uma função contínua na topologia produto ali, né? E aí você pode usar a continuidade dessa daí para falar do produto por escalar, né, em Rn. Né? É igualzinho, você agora para mostrar a continuidade dessa, vocês não, para mostrar a continuidade dessa, eu posso usar a projeção e aí mostrar a continuidade dessa vai ser a mesma coisa que mostrar a continuidade da diagonal para todo J, né? Agora, para mostrar a continuidade da diagonal, você está agora com uma função que sai de Rn mais 1 e vai para R. E o produto está aqui, né, no domínio e não no contradomínio, né? Mas a gente pode projetar esses caras e depois fazer o produto só desses dois números reais aí, que você já mostrou há 5 minutos atrás, aí 3, você já mostrou que é contínua, né? Então isso daqui, ó, projeção é contínua, projeção é contínua em cada coordenada, então é contínua. Essa daqui você mostrou há pouquinho tempo atrás que é contínua, composição de contínuas é contínua, a diagonal é contínua, a diagonal é contínua para toda πj, implica que essa P é contínua. Ufa! Certo? Moleza, né? Bom, vamos para o próximo. Deixa eu só falar um negócio. Uma coisa interessante é o seguinte, com esses produtos e essas... Deixa eu apagar, vamos colocar como se fosse um próximo exemplo. Vamos usar essa aqui, que a gente já sabe que é contínua. Vamos escolher um ponto aí nesse espaço vetorial e vamos fazer a soma de um vetor com esse ponto que a gente escolheu. Então agora a gente tem uma função de Rn em Rn. É uma translação pelo vetor A, né? Você pega qualquer um e translada ele, esse tanto aqui, né? Essa função é contínua. Na verdade, se ela for contínua, ela é contínua com inversa contínua, né? Porque a inversa dela é você colocar menos A, certo? Então, essa função, se a gente mostrar que ela é contínua, ela é um homeomorfismo, né? Bom, parece mal tranquilo mostrar que essa função é contínua, né? Como é que a gente faz isso? Um jeito legal é usar aquela inclusão. Eu posso pegar o Rn e incluir ele em A cartesiano Rn. Lembra disso? A gente podia pegar o Rn e colocar ele dentro do Rn cartesiano Rn, né? E essa função aqui a gente viu que era contínua, né? Ela não só era contínua, mas ela era um homeomorfismo sobre a sua imagem, né? A inversa dela é a projeção, se você restringir o contradomínio para deixar ela bijetiva, né? Bom, essa função aqui, ela é contínua, e essa função aqui a gente acabou de ver que é contínua. Então, composição de funções contínuas é contínua. Esse cara aqui é contínuo, porque a composição, por exemplo, porque a composição dessas duas aqui, né? Então, não só ela é contínua, como ela tem inversa contínua, é só botar o menos A, ela é um homeomorfismo, certo? Próximo exemplo. Por último, esse exemplo aqui, por último dos exemplos simples, né? Depois a gente vai ter uns exemplos legais, certo? Mas esse exemplo aqui, que na verdade não é um exemplo, é um dever de casa. Olha só, uma matriz é uma tabela cheia de números, né? Na verdade, é R elevado a n ao quadrado, né? Você tem
n ao quadrado entradas numa matriz quadrada, n por n, certo? E aí a gente pode calcular o determinante dessa matriz, é pegar esse carinha aqui e calcular o determinante, a gente vai ter um número real, né? Certo? Essa função é contínua. O seu dever de casa é mostrar que essa função é contínua, certo? Uma coisa bacana é que aqui no espaço das matrizes, n por n, a gente tem soma, produto por escalar, né? Todas essas coisas, porque na verdade é um espaço vetorial, Rn e tal. Mas as matrizes também têm o produto de matrizes, né? E uma matriz, ela é inversível exatamente quando o determinante é diferente de zero, certo? Então, se você mostrar que esse cara aí é contínuo, olha só. O conjunto das matrizes inversíveis é a imagem inversa desse aberto aqui, né? Então, na verdade, o grupo das matrizes inversíveis, certo? É um grupo, você pode multiplicar as matrizes, tem a matriz inversa e tal. É um aberto desse R elevado a n ao quadrado aí, né? Então a gente tem não só um grupo, mas a gente tem um espaço topológico, que é um subconjunto ali, e esse espaço topológico é um aberto de Rn ao quadrado, né? Ele vai ter a topologia induzida, né? Não precisava ser aberto para ter a topologia induzida, né? Ele ser aberto é só mais uma observação, certo? Então olha aqui, um grupo que além de tudo tem uma topologia, é um grupo topológico.